Olá, clorofilos e clorofilas, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo a gente vai ver 10 plantas de fácil cultivo que você pode ter na sua casa. Mas antes de tudo, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a deixar o seu like, a compartilhar o vídeo, que isso estimula a gente a estar trazendo mais conteúdos. Bora lá! Gente, a primeira planta que a gente tem aqui é o cigônio. Ele é uma planta de meia sombra, que você pode cultivar ela sendo uma planta pendente, como por exemplo nessas cuias 21, ou você pode plantar ela num suporte para ela crescer, que ela também se torna uma planta trepadeira. Uma coisa interessante dessa espécie, gente, é que a folha dela fica maior conforme ela vai subindo, né? Conforme ela vai crescendo. No caso, quando ela está sendo cultivada em formato de trepadeira. Quando ela está em vaso caído, né, tipo essas coisas aqui, ela cresce a folha sim, mas não cresce muito. Ela tem uma tendência depois de um tempo a ficar crescendo menor, né? Ficar um tamanho mais ou menos desse tamanho aqui. O cigônio tem várias variedades, né? Tem esse daqui, tem o que tem a dobrinha tripla e também tem o cigônio rosa, tá? Eles são todos de fácil cultivo, gostam bastante de substrato drenável, gostam de matéria orgânica e gostam de umidade, tá? Nesse caso aqui eles não gostam de sol pleno, tá? O único caso que ele pode estar em sol pleno é com uma adaptação e sendo plantado no chão, formando uma forração. Outra planta que é muito fácil de você estar cultivando aqui é a mini espada de São Jorge. Ela que é uma variedade um pouco menor da Sansevieria, que hoje em dia é chamada de Dracena. E ela é uma planta de meia sombra, ela é bem rígida, se você pegar a folha dela, né? Ela não é tão molezinha, a folha é mais durinha. Ela gosta de um substrato bem drenável, ela gosta também de bastante umidade, só que sem encharcamento. E ela é muito fácil de cultivar. Ela é uma espécie assim que cresce bem fácil, ela forma essas touceiras, você pode plantar em vaso e você também pode estar plantando no chão. É uma opção muito fácil e muito indicada principalmente para quem mora em apartamento, lugar que não tem muito espaço, pelo fato dela ser bem pequena. Outra planta que é muito fácil que você está cultivando é a Euphorbia lactea rubra. Ela que é uma suculenta, tá? Ela é uma pertencente da família Euphorbiaceae, ou seja, ela solta leitezinho, então tem que ter cuidado no manuseio. Mas ela é uma espécie muito fácil de cultivar, ela cresce bastante rápido. Diferente das outras que eu citei, ela não gosta de muita matéria orgânica no substrato, ela gosta de um substrato bem drenável e ela gosta bastante de sol. Essa variedade específica, quanto mais sol você consegue fornecer, né, para ela, mais colorida essas folhinhas aqui fica, tá? E também tem da variedade verde, né? Que não importa quanto sol ela pegue, as folhinhas sempre vão continuar verde. Ela é uma suculenta que cresce bastante rápido e ela forma touceira também, tá? Ela dá uns mudinhos laterais, ela fica bem ramificada e é uma planta já para ambiente externo, né? Então assim, não é muito recomendado para lugares de sombra, né? Porque ela tende a estiolar e não conseguir estar se desenvolvendo bem. E um cacto que você pode estar tendo, que é muito fácil de cultivar, é o coroa de frade, né? Esse cacto lindão aqui. Ele é um cacto que inclusive é nativo da nossa região brasileira. Ele é de um sol pleno, tá? Ele é um cacto muito tranquilo, muito fácil de cultivar. Só que o porém dele é que ele cresce de maneira muito lenta. Tirando o fato do crescimento dele ser lento, ele é bem de fácil cultivo, fácil manejo. Ele só aprecia que seja em um lugar com bastante sol. Então nada de cultivar ele dentro de casa. Para ele ter uma saúde boa, ele tem que ser cultivado obrigatoriamente em sol pleno. Senão, do contrário, ele vai conseguir estar tendo muitas cochonilhas, né? Se ele ficar na sombra. Inclusive, ele também dá florzinhas na cor rosa, geralmente. E também dá frutos, que inclusive são comestíveis. Outra planta também de muito fácil cultivo é o tapete de rainha aqui. O tapete de rainha, ele é uma planta de meia sombra a sol fraco, tá? Ele é uma planta de crescimento bem acelerado e possui uma coloração muito interessante nas suas folhas. Ele também solta florzinhas que em geral são na cor vermelha ou amarela. Existem outras variedades, sim, que são mais raras dessa espécie, porém elas em geral são plantas de fácil acesso e de muito fácil cultivo. Elas podem ser cultivadas como forração ou também como plantas pendentes, né? Ela dá esses ramos assim, né, essas mudinhas, que vão caindo e dando esse efeito de cascata. Outra planta também de muito fácil cultivo é a Euphorbia higgins.
Popularmente o pessoal chama ele de mandacaru ou de cacto candelabro, embora ele não seja pertencente à família dos cactos, que nem a Euphorbia rubra que eu falei no começo. Ela também solta leite, então tem que ter cuidado no manuseio dela. Ela é uma planta de crescimento assim, meio lento a mediano, e ela cresce bastante, né? Então nesse caso ela pode ser cultivada num sol de mais ou menos umas 4 horas de sol a sol pleno do dia inteiro. Ela é uma planta assim que ela é bem tranquila, ela gosta de substrato drenável, ela não gosta de muita umidade no substrato, então só molhe ela quando ela tiver com o substrato totalmente seco. E ela também solta umas florzinhas, gente, olha só. As florzinhas dela não é muito bonitinha assim, não tem tanta beleza, mas também é bem interessante. Ela é uma planta assim que quando tá num porte grande, ela enche de flor e atrai bastante abelhinhas. Outra coisa interessante sobre a Euphorbia é que ela também é excelente como porta-enxerto. Aqui eu tenho um enxerto de uma Euphorbia lactea cristata variegata, que está aqui em cima dessa Euphorbia ignis, né? Ela é um excelente cavalo para esse tipo de enxerto. Gente, outra planta de muito fácil cultivo e que também é uma raridade é o Philodendron Xanadu. Ele é também uma planta nativa do nosso Brasilzão e ele é uma planta que gosta de bastante meia sombra, tá? Ele gosta de uma meia sombra bem iluminada. Ele aprecia substrato rico em matéria orgânica e bem drenável. Nesse caso aqui, por experiência própria, eu tive um desenvolvimento muito interessante dele quando eu misturei galhos de árvore, né, galhos sequinhos, pequenininhos e quebrados em pedaços menores, no substrato. Fica bem levezinho, você pode estar colocando folha seca também. E eles crescem mais rápido quando tá esse tipo de mistura. Ele é uma planta que ela é um pouco mais difícil de você estar achando. O crescimento dele não é tão rápido assim quanto a gente esperava, né? Mas ele não deixa de ser uma planta perfeita para você ter no interior da sua casa ou do seu apartamento. E outra planta de fácil cultivo também é o Philodendron do Brasil. Ele aqui é uma variedade que foi criada aqui no Brasil também. Ele é uma planta assim muito bonita, de muito fácil cultivo. Ela também pode ser tanto pendente como trepadeira, mesmo esquema da que eu te falei do cigônio. Ela também cresce bastante as suas folhas quando ela está crescendo, né, tendo um suporte. Ela é uma planta que aprecia substrato drenável, rico em matéria orgânica, e essa planta gosta de uma certa umidade, então não pode estar deixando o substrato dela secar muito, tem que sempre manter um pouquinho úmido. Ela é uma planta de crescimento acelerado e ela é bem fácil de cultivar. Ela aprecia-se uma meia sombra bem iluminada e você pode estar mantendo ela no interiores, né, principalmente em lugares pendurados. E para não perder o embalo, a gente tem aqui a jiboia, que é uma parente do Philodendron Xanadu. Elas são ambas plantas da família Araceae, né? Ela é uma planta que serve também como pendente e trepadeira. Segue aquele mesmo esquema de as folhas ficarem maior quando elas estão crescendo com um suporte. Ela é uma planta que naturalmente ela é variegata. A gente pode ver que ela tem essas manchas nas suas folhas aqui. Ela é uma planta de crescimento bem rápido e de muito fácil cultivo, inclusive de muito fácil propagação. Qualquer raminho que você planta, ela já nasce. Ela gosta de uma meia sombra bem iluminada. Se uma meia sombra muito sombria, sabe, com pouca luz, ela tem uma tendência a estiolar e a ficar só verde. Esse padrão colorido nas folhas dela de variegação é intensificado com a claridade. Então, quanto mais claridade você fornecer para ela, mais colorida ela vai ficar. Por 10º e último lugar, o bambu da sorte. O bambu da sorte ele é uma planta de muito fácil cultivo, ela gosta de uma meia sombra. E uma coisa interessante sobre essa variedade, gente, é que ela pode ser cultivada em água. Essa daqui está em água e você precisa só trocar a água dela pelo menos uma vez na semana. Ela também pode ser cultivada em substrato. Ela é de muito fácil cultivo, só que o crescimento dela é um pouco lento. Mas ela é uma planta assim que tolera bem o ambiente interno. E ela é uma planta, inclusive, muito interessante, que ela é uma planta filtradora, né? Então, assim, é muito bom de você ter ela em ambientes internos para que ela consiga estar fazendo essa filtração do seu ar. Mas aí, você conhecia essas espécies? Sabia que elas são de muito fácil cultivo, que você pode ter lá na sua casa com tranquilidade? E se você gostou desse vídeo aqui, dá um comentário aí dizendo o que você achou sobre o vídeo. Até mais!